Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Adaptar para Ensinar, Incluir para Aprender Geografia. Agora estamos na nossa reta final do nosso curso e não tinha como não falar sobre esse assunto, onde a gente está vivenciando exatamente sobre o tema, que é tecnologia na educação, ferramentas digitais em conjunto com a educação. Lembrando que falar sobre esse tema é bem interessante e também algumas sugestões que eu vou estar passando para vocês, onde vocês poderiam estar trabalhando nesse período de pandemia, tá? Sobre esse isolamento social que a gente ainda continua vivenciando, que esperamos que em breve tudo isso se resolva, tudo isso se acabe e a gente volte à normalidade. Mas o período, por exemplo, ele já nos mostra que a tecnologia é essencial dentro da educação. E isso a gente está precisando hoje em dia vivenciar, se adaptar ao momento, sendo que eu poderia arriscar que no Brasil nós não estávamos completamente prontos. Posso estar errado nisso, mas que a gente não estivesse realmente prontos para fazer uso dessa tecnologia, né? Desse meio digital de ensinar. Mas, enfim, vamos lá. Então, como eu disse, o tema dessa aula de hoje é tecnologia na educação, ferramentas digitais em conjunto com a educação. A tecnologia está presente em nosso cotidiano. Essa afirmação é simples, seria até equivocado negar essa afirmação pelo fato que, para onde vamos, existe algum produto tecnológico. A tecnologia, ela até faz parte, hoje em dia, se compararmos bem, né, do nosso próprio vestuário. Como, por exemplo, nossos celulares. Eu acredito, não sei se você como eu não consigo ficar muito tempo sem o telefone. Toda vez que eu vou sair, uma das primeiras coisas que eu vou verificar se eu estou portando é o meu aparelho celular. Então, pensando nesse meio tecnológico, onde a gente vivencia dia a dia, onde a gente faz grande uso disso, trouxe também uma afirmação, né, segundo Margarete Simone e Soraya Napoleão, onde ela diz da seguinte forma: os ambientes de aprendizagens baseados nas tecnologias da informação e da comunicação, que compreende o uso da informática, do computador, da internet, das ferramentas para a educação à distância e de outros recursos e linguagens digitais, proporcionam, preste bem atenção nessa parte, tá? Proporcionam atividades com propósitos educacionais interessantes e desafiadoras, favorecendo a construção do conhecimento, no qual o aluno busca, explora, questiona, tem curiosidade, procura e propõe soluções. Ou seja, nessa afirmação, né, onde Margarete e a Soraya afirmam isso, a tecnologia ela é muito útil para a educação pelo fato, além de ela estar no nosso cotidiano, seja você adulto, seja você adolescente, algumas crianças também já fazem grande uso dessa tecnologia, ela é muito importante e benéfica porque exatamente esses usuários, eles demonstram grande interesse ou então, como eu, né, de certa forma, uma dependência desses aparelhos eletrônicos, ok? Então, ou seja, esses aparelhos, eles podem nos auxiliar nesse processo de educação, como estamos vivendo atualmente agora, né, nesse processo de ensino remoto, eles podem nos auxiliar na educação, na transmissão de conhecimento, e também pelo fato que o aluno talvez se sinta mais motivado, por mais que exista alguns argumentos negativos referentes ao ensino remoto, mas os alunos se sentem mais motivados a fazer uso desses equipamentos para o processo de ensino-aprendizagem. Aqui nessa parte coloquei um outro tópico que é muito importante, que é a alfabetização tecnológica, o ensino remoto. O que eu quero dizer, né, com esse tópico, alfabetização tecnológica? Hoje em dia, a tecnologia, como eu disse, ela está muito presente no nosso dia a dia, ela pode ser, sim, muito benéfica
Entretanto, ela também oferece muito, muito perigo aos usuários. Então, a gente precisa entender da seguinte forma: a tecnologia, se bem usada, ela vai ser muito benéfica. Se mal usada, ela vai te oferecer riscos e também algumas dores de cabeça aí, né? Tanto para você adulto, como principalmente para os adolescentes. Em quesito que, quando a gente fala de uso da tecnologia, uma dos grandes argumentos que foi utilizado para relutar sobre o uso deles dentro das escolas seria o mau uso ou então a falta de consciência do uso desses aparelhos. Porque os alunos hoje em dia, os grandes adolescentes, eles estão mais interessados ou então eles demonstram mais interesses por redes sociais e precisa sim de uma alfabetização ou então de um meio de comunicação onde explique para ele sobre certos perigos, onde ele possa controlar também informações pessoais, o uso de imagem, onde pode ser muito, que é uma das coisas muito mal, que são muito usadas, né, para cometer o bullying, por exemplo, né? Então reformulando tudo, ou então simplificando tudo, a tecnologia mal usada, ela pode fazer com que o aluno ele entra no mundo do bullying, no bullying cibernético, sendo que isso pode sim ser evitado, ele tendo a consciência do que fazer, do que usar e como usar esses recursos tecnológicos. Então, por isso eu coloquei esse tópico que é bem interessante. No próximo item, eu coloquei a seguinte forma: conectando a informação nas palmas de nossas mãos. O que se refere também a essa afirmação? Como eu havia dito há poucos segundos atrás, alguns minutos atrás, esse uso ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte de nós, já é um adereço do nosso dia a dia. Dentro deles, eu coloquei 3 equipamentos tecnológicos, que são celulares, que faz parte do cotidiano de cada um de nós, acredito eu, computadores e tablets. Por que eu coloco esses 3 aparelhos? Eles são de mais fácil acesso. Atualmente, segundo algumas pesquisas que eu fiz, por exemplo, usando celulares, a cada 10 pessoas, apenas um não possui um aparelho celular. Ou seja, tendo esses equipamentos, vamos olhar de uma forma mais ampla, né? Um celular conectado à internet, ele disponibiliza para o seu usuário, né, uma imensidade de informações instantâneas. Se eu estou com curiosidade de alguma coisa, vou lá no celular, vou pesquiso, tá ali as respostas. Ou seja, com o aparelho celular eu posso me conectar não só às informações locais, como também informações regionais, como também algumas informações mundiais. Isso vai variar muito do que o usuário está ali procurando no momento. Ou seja, a gente tem sim praticamente a informação do mundo ali nas nossas mãos, onde a gente pode estar direcionando essas informações ou compartilhando essas informações com um simples toque no próprio aparelho, ok? Próximo item: geografia tecnológica. Coloquei 2 aplicativos onde a gente trabalha muito, 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 muito a geografia, principalmente, se for do seu desejo, no meio digital, que seria o GPS e também o programa SimCity. Mas o que chega a ser isso, né? Então vamos lá. O GPS. GPS significa Sistema Global de Posicionamento. Assim, os aparelhos GPS são importantes instrumentos de localização geográfica e muito utilizados para a localização de pontos específicos na superfície terrestre. Vamos lá, comparando ao nosso dia a dia. Quem nunca precisou um dia estar ali jogando CPF, o endereço de um restaurante que tem muito desejo de ir, quero muito conhecer esse lugar X, um ponto turístico de uma outra cidade, ou então até mesmo como chegar a uma outra cidade pelo GPS. E é uma coisa bem simples. A gente vai lá, coloca, né, nosso ponto de destino
E o GPS ele vai nos proporcionar exatamente isso. Quais são os caminhos que eu posso seguir, qual é a distância que é do ponto A ao ponto B, é, vamos lá, as possibilidades de estar chegando, se existe algum caminho que é mais perto, se é um caminho que é mais longe. Em alguns casos a gente prefere até achar um caminho que evite um pouco também o. Em alguns casos também a gente até procura uns caminhos que possam conter menos pedágios, né, que seria um gasto a mais durante essa viagem. Enfim, exatamente o programa do GPS ele vai te proporcionar exatamente isso. E detalhe, dentro da geografia a gente trabalha exatamente sobre a questão de posicionamento, né, reconhecimento, né, dessa posição, direção. A gente também trabalha sobre a questão de distâncias, é, sobre esse processo também em alguns casos de migração. Enfim, o GPS, em outras palavras, ele é um mapa digital. Então, a gente pode estar trabalhando dentro da geografia sobre esses conceitos tipo de reconhecimento, localização, de posição, como também a gente pode estar trabalhando também processos de migração, imigração, né? Entre outros conteúdos ali que a geografia abrange. Passando para o próximo item também, que se utiliza pelo meio tecnológico, é esse jogo que se chama SimCity. Por que a gente trabalha os conteúdos geográficos nesse jogo? Particularmente, eu vou dizer isso para vocês, é um jogo que eu gosto muito, que eu jogo muito, e eu fiz essa observação no início da minha graduação em geografia. Porque ele é um jogo que trabalha com todos, simplesmente todos os conteúdos da geografia, todos os conteúdos de geografia. É uma ferramenta, né, um aplicativo ali, que você pode estar exercendo a pragmática para exercer esses conceitos que a gente ensina em sala de aula de maneira bem divertida e muito eficaz. Como funciona esse jogo? O usuário, né, no caso, ele se torna prefeito de uma cidade digital. Ele, como prefeito, ele tem que fazer com que a sua cidade ela se desenvolva. E como ele pode fazendo isso? Ele vai estar trabalhando com os espaços, construindo casas, fazendo plantio ou então produzindo e criando áreas de lazer, que no caso restaure e tem um equilíbrio com esses meios naturais. Ele vai ter que fazer também e criar indústrias que produzam dinheiro, que façam também, trabalhe também a comercialização da sua cidade, né? Para que ele possa cada vez mais ter acréscimos monetários na sua cidade, fazer com que o dinheiro circule. Ele vai ter que fazer tudo isso pensando no meio ambiente do lugar, até porque eles colocam no jogo também uma situação bem interessante, onde os moradores, quando moram do lado, por exemplo, né, de um tratamento de esgoto, eles se sentem desconfortáveis, ou então eles reclamam pelo fato de não ser um saneamento básico direcionado de forma correta. Enfim, ele trabalha sobre todos esses aspectos, comercial, esse contato direto com uma comunidade e o seu meio, construindo casas. Também trabalha com questões de imigração, exportação, imigração, entretenimento dentro da cidade ali, né? Enfim, ele abrange de forma complexa todos os conteúdos da geografia, ou então todos os conceitos que nós trabalhamos desde o ensino fundamental, lá do Fundamental 1 até o Fundamental 2, que é o final do nono ano. Ele trabalha todos esses conceitos. Interessante. Você pode estar adotando isso em sala de aula, né? Fazendo até uma possível disputa entre os alunos sobre quem desenvolve melhor a sua cidade, ou até mesmo você pode estar adotando essa ideia, esse jogo, nesse período de ensino remoto. Lembrando que só teria a necessidade de você estar explicando sobre esses conceitos, qual a interação sobre esses conceitos dentro do jogo. Mas é uma ferramenta muito, muito divertida, assim, que vale muito a pena estar utilizando para o ensino da geografia.
Voltando ao assunto do uso das tecnologias dentro de sala de aula, também coloquei essas imagens aqui, onde vocês vão entender da seguinte forma. O uso das ferramentas digitais, além de propiciar interesse dos alunos, como foi dito, né, é um recurso que os próprios alunos mostram familiaridade, curiosidade, entre outros benefícios de aprendizagens, que você pode utilizar isso para sempre estimular ele a sempre aprender mais. O simples uso de uma câmera de celular possibilita fazer registro de grandes momentos. Também possibilita, além da produção de imagem, a reflexão das diferenças presentes nesses espaços. A mudança dentro de uma linha de tempo sobre determinado lugar e esse espaço. Como seria exatamente trabalhar essa linha de espaço através de fotografias e o que isso tem a ver com nossos recursos, né, digitais que a gente está tanto falando aqui? Ou seja, atualmente todos os aparelhos celulares, ou pelo menos grande parte deles, eles já vêm com uma câmera implementada no próprio dispositivo. Com esta câmera, como poderíamos estar utilizando com nossos alunos para estudar um pouco mais sobre a geografia? Aqui, como coloquei no canto direito da tela, a gente pode fazer registros de alguns lugares específicos. Como assim? Aqui eu coloquei nessa primeira imagem aqui do lado direito, eu coloquei a foto da cidade de Itaré, a Praça São Pedro de Itaré, que é o centro da cidade, ok? Essa foto ela foi tirada em torno dos anos 60 aos anos 70, onde aqui mostra, né, a estrutura da igreja, também aqui alguns monumentos e também algumas pessoas ali que você pode perceber, né, pelos seus vestuários, que era bem familiar na época ali. Ok. Do outro lado, a gente tem a mesma igreja, só que nos momentos atuais, o que mostra que ela passou por algumas reformas e também que o lugar ali em si, ele também passou por algumas alterações. Ou seja, nessas duas imagens, por exemplo, a gente pode perceber que nessa primeira imagem, que foi tirada nos anos 60, nos anos 70, aqui existe uma espécie de banheiro, tá? Sendo que na imagem atual ela já não existe mais. Então, de banheiro, ela passou a ser uma fonte, uma pequena fonte. Na primeira imagem também podemos perceber que não existia também tanta presença de árvores, sendo que na imagem atual já existe uma quantidade bem maior de árvores, né? E também podemos perceber aqui a estrutura da igreja. A estrutura da igreja, por ser um monumento histórico, ela se manteve da mesma forma. Entretanto, ela passou por algumas reformas também. O que é bem visível aqui, por exemplo, de perceber, é que dentro desse espaço de tempo, dos anos 60 até a atualidade, houve grandes alterações nesse mesmo espaço, o que faz com que a gente pense da seguinte forma: por que não fazer com que os alunos também façam registros de alguns lugares, de preferência deles, façam registros em fotografias e tente buscar também, ou até mesmo com suas famílias, né, nas suas respectivas casas, se eles, né, moram durante tanto tempo no mesmo endereço, na mesma residência, fotografias similares que ele possa perceber a alteração desse espaço dentro de um determinado tempo, de um determinado período. Minha casa se manteve da mesma forma, a árvore que tinha na frente da casa da minha mãe, quando minha mãe era criança, continua existindo na frente da minha casa agora. Fazer essa percepção e análise do espaço dentro dessa linha do tempo. Então, a gente aqui, nesse exemplo, a gente estaria usando um recurso tecnológico que seria o celular e sua câmera, e também alguns documentos antigos, que poderiam também ser fotografias antigas, que não há necessidade especificamente de haver internet para isso, mas se o aluno tiver acesso à internet e possa vir estar buscando e pesquisando essas imagens também, nada que impede de fazer essa pesquisa e comparar da mesma forma se houve essa alteração dentro daquele espaço, ok? E por que eu usei esse exemplo de imagens da cidade de Itararé, da Praça São Pedro, por exemplo? Hoje eu quero parabenizar também, aproveitar esse vídeo para parabenizar
a cidade que a minha cidade natal, que eu gosto muito, amo muito de coração mesmo, tanto a cidade, como a cultura, como as pessoas que nela vivem, que também comemorar muito sobre. Então, quero também demonstrar aqui minha gratidão a todas as pessoas que acompanham esse vídeo, que moram nessa cidade, e que eu estou muito feliz, sim, de ver a nossa cidade, minha cidade natal, se desenvolvendo cada vez mais. E, enfim, chegamos ao fim dessa nossa aula. Espero que você tenha gostado e percebido como existe bastantes aplicativos e jogos que você pode estar trabalhando em sala de aula, tanto dentro da geografia como também em outras áreas. Existem diversos aplicativos que eu tenho certeza que basta dar uma procurada, uma pesquisada, você vai encontrar alguns que oferecem exatamente aquilo que você idealiza para o seu aluno, ou então, né, como você idealiza essa nova metodologia que os alunos possam estar tendo acesso nesse período. Então, eu agradeço desde já pela a sua participação, lembrando que eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo, pelo desenvolvimento desse curso, pela interação que vocês estão tendo, e volto a repetir que o comentário de vocês é muito importante. Então, deixa aqui seu comentário se você gostou, se você tem alguma sugestão, se você também quer agregar alguma informação, que ela sempre será muito bem-vinda, ok? Então, espero vocês até a próxima aula, que a gente vai continuar mantendo essa linha de pensamento sobre o uso das tecnologias dentro de sala de aula. E espero ansioso por todos vocês. E muito obrigado e até a próxima.